Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é: porque Deus nos deu os 4 evangelhos? Porque Deus nos deu os 4 evangelhos. Mas antes que eu fale sobre isso, entre neste canal, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para que essa plataforma esteja te lembrando dos vídeos que eu tenho postado praticamente todos os dias. Eu tenho postado 1, 2 vídeos sozinhos, né, de um assunto único, ou até assuntos que estão dentro já do canal, correr ligados. Seu like ou dislike, a sua crítica, né, no rodapé, aí você deixa para mim o que você achou. Você pode até pedir algum vídeo, algum assunto que de repente você não encontrou no canal. Mas para que você possa encontrar os mais de 350 vídeos, você precisa se inscrever. Beleza? Então, meu irmão, ajude esse canal a crescer. Você pode me ajudar. Bora juntos aprender? Vamos! Porque Deus nos deu os 4 evangelhos. Encontra-se a seguir algumas razões porque Deus nos deu os 4 evangelhos. Na sequência, nós vamos ver isso. Por que não poderia ser apenas um? Por que foram 4? Vamos saber agora. Primeiro, para dar um retrato mais completo de Cristo. Tá? Porque naquela época, o que havia de escrito era muito pouco. Não havia gráfica, o impresso. Não havia hoje, como hoje, né? Esse meio de comunicação. As plataformas, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook. Essa tecnologia de hoje não existia, óbvio. Redundantemente, não havia, tá? Então, assim, era necessário que houvessem pessoas, testemunhas auriculares. Aquelas que viram e daquelas que transmitiram. Então, 4, que era para realmente provar de vez por todas que haviam ali praticamente, né, segundo o que a gente vai estar vendo agora, 4 pessoas, 4 personagens que escreveram as Escrituras Sagradas inspiradas por Deus, pela pessoa do Espírito Santo. Tá? Então vamos lá. Enquanto toda a Bíblia é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16, ele usou autores humanos com estilos de vida e personalidades diferentes, cultura, entendimento, escolaridade. Você está entendendo? Vamos lá. Cada um dos autores dos evangelhos tinha um propósito distinto por trás do que se escrevia. E ao executar esses propósitos em aspectos diferentes da pessoa do Senhor Jesus e do ministério do próprio Cristo, nós veremos aqui, a partir de agora, alguma coisa que nos dá a ideia, que nos lança no entendimento, para que possamos ter melhor entendimento dentro desse conhecimento dos 4 evangelhos. Para quem foram escritos aí, né? Para quem foram escritos, para o judeu, para o gentio, para o grego, os romanos, enfim, vamos lá. Mateus estava escrevendo a uma audiência hebraica e um dos propósitos do seu evangelho era mostrar com a genealogia de Jesus o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Então Mateus traz aqui explicitamente uma genealogia do passado, antepassado, né? Pai, filho, neto, bisneto, tataraneto, e vai dizendo aí a linhagem. Então, se você pegar o Evangelho de Mateus, você já vai começar a observar essa genealogia. Então, o Evangelho de Mateus mostrando para o povo hebreu, judeu, israelita, o Velho Testamento, o Messias que havia de vir e por onde ele viria, tá? Então, vamos lá. Então, o ênfase creditado aqui é Mateus, o fato de que Jesus é o rei prometido, o filho de Davi, da linhagem de Davi, tá? Que ocuparia para sempre o trono de Israel. Amém. Então, essa é a profecia que se cumpriu há 2000 anos atrás, tá? Mateus 9:27 e Mateus 21:9. É importante que seja texto no contexto,
para que você possa estar aí lendo comigo, estudando também, tá? Marcos, um primo de Barnabás, Colossenses 4:10, foi uma testemunha ocular dos eventos da vida de Cristo. Lembra que eu disse no início? Testemunha ocular. Do que se via, do que se ouvia, se transmitia. Isso de geração a geração. Tá? Então vamos lá. Assim como um amigo do apóstolo Pedro, Marcos escreveu para uma audiência pagã, como é salientado pelo fato de não ter incluído importância aos leitores judeus dentro de genealogia. Então, já não há, né? Então, pode até pensar que houve aí controvérsia. Não, de fato, não houve controvérsia. Então, cada um deles tinha tempo ali, tinha escolaridade, entendimento, razão, cidadania, dupla cidadania, para quem, né? Então, assim, quem era destinado a essas cartas, tá? Vamos lá, então. Então, quando nós lemos aí, nós vemos que os líderes judeus no seu tempo faziam referências frequentes ao Velho Testamento. Óbvio, o judeu ainda vive nesse meio da lei, eles usam a lei. Nós não, nós usamos a lei, nós usamos a graça. O Novo Testamento, a igreja começou a partir de, você sabe? Atos dos Apóstolos. Atos 2 dos Apóstolos começa aí então a igreja e a transição do judaísmo para o cristianismo, tá? Ok? Vamos lá então? Marcos enfatiza Cristo como servo sofredor, aquele que veio não para ser servido, mas para servir e entregar sua vida como resgate, ou como de forma, ou como sendo, ou como é, porque ainda até hoje é vivo o que Jesus fez. É válido até hoje o que Jesus fez. Então é presente, passado e futuro. Tá bom? Então tá onde essa passagem? Marcos 10:45, que ele veio para resgatar muitos, né? Então eu falei aqui de Mateus, eu falei de Marcos, é bem resumido, obviamente, mas eu estou falando para você, tá? Lucas. Lucas. O Lucas, aqui segundo o que a gente entende na palavra, ele era um médico amado, uma pessoa formada na medicina daquela época, né? E fala que é um médico amado. Como assim um médico amado? É que, além da profissão, ele era uma pessoa que tinha esse tato, esse jeito carinhoso de dar atenção, de fazer a coisa com carinho, né? Com amor. Tá certo? Então vamos lá, Colossenses 4:14, dando referência, claro. Quando eu cito aqui, estou dando referência. Colossenses 4:14. O evangelista e companheiro do apóstolo Paulo escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Importante, né? Que você entenda, já que, como eu citei, que a igreja, de fato, começou em Atos 2. Tá? Então vamos lá. Lucas é o único autor gentio do Novo Testamento. Lucas é o único autor gentio. Então tudo que não era judeu era gentio. Sem entrar aqui nos pormenores, tá? Só para você entender, quem não era judeu era gentio. E pronto. Não importasse ou de onde você fosse. Romano, não. Grego, não. Se você não fosse judeu, você era gentio, tá? A grosso modo, sim, tá? Ele foi aceito há muito tempo como historiador hábil, diligente, por aqueles que usaram seus manuscritos, estudos geológicos e históricos, tá? Como um historiador, ele afirma que seu objetivo é escrever uma exposição em ordem da vida de Cristo, baseada no testemunho daqueles que foram testemunhas oculares antes dele. Porque alguns deles aqui não andaram com Cristo. Alguns sim, outros não, tá bom? Não estamos falando sobre isso agora, em detalhe, mas isso é o que acontecia e o que aconteceu, tá certo? Então, Lucas 1, de 1 a 4, para você entender. Porque ele escreveu especificamente para proveito de Teófilo, aparentemente um gentio de certa estatura. Seu evangelho foi escrito com uma audiência pagã em mente.
E seu objetivo era mostrar que a fé de um cristão é baseada em eventos historicamente confiáveis e verificáveis, empíricos, daqueles que você pode replicar, passar adiante, trazer uma comprovação, tá? Então, aqui ele traz, Lucas se refere com frequência o Cristo como filho do homem, porque nascido de homem, nascido de mulher, tá? Enfatizando sua humanidade, Cristo nascido de mulher e em sua humanidade, porque ele deixou a sua glória e encarnou, quer dizer, não houve relação de homem e mulher, ele foi gerado, foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, tá certo? Bora então. Então aqui ele enfatiza sua humanidade, compartilha muitos detalhes que não são registrados em narrativa de outros evangelhos. Então você vê aí algumas peculiaridades, algumas coisas que não são compartilhadas, para você observar que eles não se enrolam, não se degladeiam, não batem de frente. Os quatro estão em harmonia, tá certo? Dentro da visão de cada pessoa que ouviu, viu e escreveu. Ok? O Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, é diferente dos outros 3 evangelhos e contém muito conteúdo teológico em relação à pessoa de Cristo e o significado de fé. Mateus, Marcos e Lucas são frequentemente chamados de evangelhos sinópticos, ou sinóticos, tá? Por causa do quê? Por causa do estilo de escrita, conteúdos similares que lhes dão uma sinapse, uma redundância, um resumo daquela obra, tá? Da vida de Cristo. Um apanhado, um resumo, tá? Então, o Evangelho de João não começa com o nascimento de Cristo ou seu ministério terreno, mas com as suas atividades características do Filho de Deus antes de se tornar carne. Então ele traz um conteúdo assim, trazendo do antes e o depois, ou antes e o meio para o depois, tá? Então ele apresenta uma particularidade aí do Cristo do céu, do Cristo do Deus vivo, daquele que veio, encarnou, se tornou uma pessoa, e aqueles que já estudam a Bíblia sabem o que eu estou dizendo. Já tenho esses assuntos, ou esse assunto, em outros vídeos, que já são mais de 350 neste canal. Então, se você se inscrever, entra lá, você vai encontrar a história de Jesus, nascimento dele, a idade de 12 anos, a sua infância, tá bom? Vamos lá, então. As características, então, do Filho de Deus antes de se tornar carne. João 1,14. João 1,14 fala sobre isso, tá? João 1,14 fala, dá essa ideia, a dimensão do que era Cristo. O Evangelho de João enfatiza a divindade de Cristo como visto, ou como é visto, como é fato, e de que ele usa frases como o verbo era Deus, João 1,1. O Salvador do mundo, João 4,42. O Filho de Deus, usado repetidamente, né, o Senhor e Deus, João 20:28. Então o João usa essas frases, tá? Ao descrever, tem mais um aqui, João 20:28. Ao descrever o Evangelho, João descreve também e afirma a sua divindade com várias declarações. A divindade de Cristo, ó, claro, né? A divindade de Cristo, como eu sou, entre aspas, com letra maiúscula. Eu sou, referindo a Cristo, tá? Compare isso com Êxodo 3, 13 e 14. Em Êxodo também diz, o eu sou o está enviando, quando o eu sou enviou Moisés para libertar o povo do Egito. Então, se você comparar aqui, fizer uma comparação de João 20:28, fizer uma comparação de João 4:42, João 1:1 e Êxodo 3, 13 e 14, você vai entender melhor. Texto no contexto.
Mas João também enfatiza o fato da humanidade de Cristo, querendo mostrar o erro de uma seita religiosa de seu tempo, os gnósticos, que não acreditavam na humanidade de Cristo. João deixa claro seu propósito principal ao escrever o Evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses foram para o proveito nosso, registrado para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, para que crendo tenhas vida em seu nome. João 20, 30, 31. Só para fazer aqui uma paradinha, quando João começa tendo aqui um pequeno debate com os gnósticos, que a palavra gnóstico significa conhecimento, né? Um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de visão. E no caso aqui, essa visão gnóstica não cria que Jesus Cristo encarnou. Então tudo o que for contrário a isto é anátema. É uma seita, é algo que não está de acordo com as Escrituras, com o velho e o novo dentro deste contexto, fazendo um paralelo, tá certo? Então, não pertence, não é e nunca foi da parte de Cristo. Então anotem aí João 20, do 30 a 31, só frisando esse último versículo, tá? Bom, diante dessa narrativa e já terminando, dessa forma, por ter 4 distintos pessoas narrando em diferentes aspectos, cada uma delas está mostrando a beleza juntamente do retrato, da perfeição, da descrição e usando um complemento de cada um para que os evangelhos fossem escritos e entendidos. João 20, 30, você vai entender com certeza melhor. Então fico por aqui nessa primeira parte, tá bom? Espero ter me feito entender. Se você não entendeu, deixa aí alguma coisa que a gente possa depois passar para vocês. Deus abençoe a vida de vocês, a casa e tudo que você estiver fazendo. Shalom, shalom, Adonai, e até o próximo vídeo.